Olá a todos, bem-vindos a mais um Como Estamos de Marxismo. Neste segundo vídeo vamos falar de Karl Marx, o pai do marxismo e da ideologia marxista. No primeiro vídeo falamos sobre o marxismo cultural ser ou não uma teoria da conspiração. De facto é isso que para muitos grupos hoje o marxismo cultural é, nada mais que uma teoria da conspiração. A nossa tese aqui é que é mais do que isso, é que é um fenómeno real e que merece ser compreendido, estudado, devemos refletir sobre ele e devemos conversar sobre esse fenómeno com respeito. É um tema quente e queremos tratá-lo respeitosamente, seguindo aqui o conselho do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses que a conversação, a nossa conversação deve ser sempre agradável e com interesse, sabendo dar a cada um a resposta exata. Então é nesse espírito que nós queremos abordar este tema. E vamos então entrar em Karl Marx, o pai do marxismo, e na sua ideologia que ele desenvolveu, a ideologia marxista. Marx tinha uma visão muito particular da filosofia. Ele era um filósofo nascido em 1818, no rescaldo da Revolução Francesa, que tinha acontecido em 1789. Marx tinha todos esses ideais da igualdade, da fraternidade, influenciado também pelo iluminismo, um movimento que via a razão humana como a salvação da humanidade. Então a humanidade precisa de ser liberta da irracionalidade e Marx encarnava todos esses ideais. E para ele a filosofia não deveria apenas interpretar o mundo. Ele escreveu que os filósofos até aqui têm só interpretado o mundo, mas a questão central é transformar o mundo, e era isso que Marx queria fazer. E Marx queria libertar a humanidade de todas as opressões, de todas as irracionalidades, de tudo aquilo que tirava ao homem a sua liberdade. E Marx tinha alguns alvos. Nós vamos falar desses alvos que para Marx tinham que desaparecer para se criar uma sociedade perfeita. O primeiro desses alvos, e talvez o mais célebre, ou o que nos diz mais a nós como cristãos, é a religião. Para Marx, a religião, escreveu ele, é o soluço da criatura oprimida, o coração do mundo sem coração, o espírito numa situação carente de espírito. A religião é o ópio do povo. Para Marx, a religião não era tanto um mal em si, era mais um sintoma da necessidade que as pessoas tinham de se refugiar numa entidade transcendente, por causa da opressão a que eram sujeitas. Precisavam de uma entidade que as anestesiasse por causa do sofrimento em que viviam. Então, para Marx, uma vez que o homem fosse liberto da opressão, a religião iria deixar de ser necessária. E numa sociedade comunista não teria lugar. Mas havia outros alvos. E um desses alvos é tratado por Engels, companheiro de Marx, companheiro de vida e de pensamento de Marx, que escreve, sem papas na língua, que o Estado desaparecerá inevitavelmente juntamente com as classes. Então, para Engels e Marx, o Estado era também este tipo de entidade, uma entidade transcendente que oprimia as massas. As classes sociais, para Marx e Engels, reduziam-se a duas: era a burguesia e o proletariado. A burguesia era o grupo que detinha o poder, os poderosos tinham o poder político, o poder comercial, e o proletariado era a massa trabalhadora, os camponeses, que eram oprimidos pelas classes poderosas. E o Estado, para Marx, iria sempre ser um contexto de dominação dos poderosos sobre os mais fracos. E então, para Marx e Engels, o Estado iria desaparecer. Era preciso a massa trabalhadora tomar o poder à força e instalar aquilo que Marx chamava uma ditadura do proletariado, mas para depois, numa sociedade comunista, o Estado desaparecer e não haver uma entidade superior que governasse sobre as massas e que elas se governassem a si mesmas numa sociedade comunista. Mas havia ainda outro alvo que para Marx e Engels era ainda mais fundamental, a raiz de toda a opressão. Esse alvo era a família. E Engels escreveu sobre a família que a família contém em germe não apenas a escravidão, mas também a servidão, porque a família aparece no contexto do trabalho agrícola e é sempre a pretexto da produção. E na família, a família é uma miniatura, para Marx e Engels, uma miniatura de toda a opressão, em que o homem oprimia a mulher. Era o sistema patriarcal do homem como chefe que oprimia a mulher, e que isso era a miniatura que depois se traduzia numa opressão em larga escala na sociedade e no Estado.
Então, e Engels chegava a ser insultuoso nos termos em que tratava este tema da família. Ele escreveu, por exemplo, que o matrimónio é sempre de conveniência e converte-se com frequência na mais vil das prostituições. Às vezes por parte de ambos os cônjuges, mas muito mais habitualmente por parte da mulher. A mulher, na visão de Engels, só se diferenciava da prostituta habitual, porque a prostituta habitual só vendia o seu corpo durante um momento, durante uma hora, no máximo, e a mulher, no casamento, vendia o seu corpo para uma vida inteira. Então a família monogâmica patriarcal era outra instituição que para Marx e Engels iria desaparecer eventualmente numa sociedade comunista. O modelo familiar iria ser bem diferente, mais fluido e nunca patriarcal e nunca monogâmico também. Então vemos que eram estes os alvos que Marx e Engels viam como os alvos a abater para que o mundo se pudesse transformar, para que o homem se pudesse libertar da opressão. Uma sociedade comunista não iria ter religião, não iria ter Estado, não iria ter classes e não iria ter família monogâmica. Estes eram os alvos a bater e nós no próximo vídeo vamos ver os instrumentos que para Marx e Engels deviam ser usados para então libertar os povos da opressão. Fiquem ligados até ao próximo vídeo e não se esqueçam, vivam com Cristo no centro.